pessoal, eu tô ao vivo já, tá? Oi, Gustavo, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém para a gente começar o nosso estudo do pequeno grupo dessa noite. Olá, irmã Neide, tudo bem com você? Deus abençoe. Vamos aguardar um minutinho, aí nós já vamos iniciar o nosso estudo do pequeno grupo dessa semana. Muito bem, irmãos. Nós vamos estudar hoje a quarta semana, né? Sobre justificação. Hoje nós encerramos o nosso assunto justificação. Semana que vem estaremos estudando sobre santificação. Estamos no livro de Romanos, no capítulo 5, ok? Romanos, capítulo 5. Seja bem-vindo, irmão Sidney, irmã Márcia, seja bem-vindo também. Bom ter vocês aqui com a gente. Se vocês quiserem ir abrindo as Bíblias de vocês em Romanos, capítulo 5, nós já estaremos começando. Acredito que o pessoal já está chegando. Irmão Sidney, nós já estudamos ontem. O irmão Sidney vai só reforçar. Romanos, capítulo 5, paz e alegria. Diz o versículo 1, irmãos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro assunto que nós estudamos há 4 semanas atrás é que a justificação, ela traz paz com Deus. Seja bem-vindo, irmão Orlando, Deus abençoe a tua vida. O versículo 2 diz: mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, além da justificação trazer paz com Deus, ela também nos permite ter acesso à graça de Deus, à salvação, à vida eterna. A justificação também faz com que nós nos alegramos na esperança da glória de Deus, ou seja, vivemos felizes porque nós vamos viver na glória de Deus, vamos viver eternamente no céu. Então nós temos paz,
nós temos acesso à graça e nós somos alegres porque vamos viver no céu. No versículo 3 diz assim: não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações. Mais um efeito da graça, da justificação em nossas vidas. Nós conseguimos viver alegres mesmo nas dificuldades que nós atravessamos, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Muito bem. Hoje, olá, irmã Dirce, seja bem-vinda também. Deus te abençoe, irmã. Hoje nós vamos estudar até o versículo 18. Então, de 5 a 8, eu gostaria de ler com os irmãos agora. Romanos 5, de 5 a 8, diz assim: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o quinto efeito da justificação, irmãos, é justamente o amor de Deus derramado em nossas vidas. O Espírito Santo, ele derrama em nossos corações o amor de Deus. E ele nos comunica que Deus nos ama. Então, um efeito da justificação é esse, irmãos. Nós sabemos que Deus nos ama e que Deus nos amou com tanto amor que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ou seja, diferente de quem não tem Deus no coração, de quem ainda não é justificado por Deus, que vai dizer que Deus não ama, vai dizer que Deus é um Deus maldoso, vai dizer que Deus, por que Deus permite tal coisa, vai achar um monte de justificativas para culpar Deus e dizer que Deus não é bom. Mas nós, que fomos justificados, nós sabemos que o nosso Deus nos ama tanto, que ele deu o seu único filho para que ele morresse na cruz pelos nossos pecados. O sacrifício na cruz de Cristo é a forma mais objetiva de Deus dizer: ó, Pastor Luiz, eu te amo. Dirce, eu te amo. André, seja bem-vindo. André, eu te amo. Por isso eu morri na cruz por você. O sexto efeito da justificação, irmãos, é que nós seremos salvos da ira de Deus. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por ele na sua vinda. Então, nós somos salvos da culpa do pecado. Seremos salvos da ira de Deus quando ele voltar. Sabe, naquele grande, terrível dia, quando todo do joelho vai se dobrar diante do Senhor, nós seremos salvos da ira de Deus. Por quê? Porque nós fomos justificados. Vamos dar uma olhada em Romanos 1,17. Diz assim: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, nossa fé vai fazer com que Deus, na sua volta, no seu grande dia, a sua ira não vai nos consumir, porque nós fomos justificados. O sétimo efeito da justificação é nós nos gloriamos em Deus. A gente já falou um pouquinho sobre isso e nós vamos falar de novo. Olha só, Romanos 5,11. Não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Nos alegramos em Deus, diferente, por exemplo, seja bem-vindo, irmão Fábio, nosso missionário, Deus te abençoe. Nós nos alegramos em Deus, porque fomos justificados, diferente, por exemplo, dos judeus. Os judeus, ele se gloria, ele se alegra, na circuncisão. Ele se alegra na lei, de que ele cumpre a lei, no seu nome, que ele é o povo de Deus. Mas nós não, nós nos alegramos em Deus. Não temos mérito nenhum de termos sido justificados por Deus para habitarmos no céu. Mas Deus fez isso por nós, por isso nos alegramos. Seja bem-vinda, Lucilene. Deus te abençoe, cunhada. Para colocar de forma simples, justificar significa declarar justo. Fazer alguém justo diante de Deus. Justificação é quando Deus declara justo todo aquele que recebe a Cristo. Baseado na justiça de Cristo, sendo debitado as contas daquele que o recebe. Apesar de que podemos achar justificação como um princípio por todas as Escrituras, a passagem principal que descreve justificação em relação aos crentes, nós encontramos em Romanos, capítulo 3, 21 a 26. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui. A justificação pela fé. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Vocês perceberam que Deus não faz nenhuma acepção de pessoa? A salvação ela é gratuita para todo aquele que quiser adquiri-la. Jesus morreu na cruz por todos. Não tem distinção de raça, de cor, de status social, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém tem o direito de chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu fiz isso, ou eu sou bonzinho, ou eu não faço dessa maneira, ou eu ajudo tal pessoa, por isso eu quero entrar no céu. Isso não é possível, porque todos nós somos iguais aos olhos de Deus. E todos nós pecamos e todos nós necessitamos de Jesus. Eu estou vendo a Irini também aí. Deus te abençoe. Muitos e muitos anos que eu não falo contigo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos justificados por Jesus. E nada pode mudar isso na vida de um cristão, de um crente. Por isso que podemos viver alegres, sermos felizes, porque vamos viver eternamente no céu. Não por algo que nós tenhamos feito, ou porque sejamos bonzinhos. Não tem nada para se gloriar, não tem mérito nenhum. Mas Deus fez tudo por nós através de Jesus. Somos justificados, declarados justos, tá? Que fique claro isso na nossa mente. No momento de nossa salvação, no momento em que nós nos rendemos a Cristo, o aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida. Nesse momento, nós somos justificados. Justificação não nos faz justos, tá, irmãos? Mas declara nossa justiça. Nossa justiça vem de colocarmos nossa fé no que Jesus Cristo realizou. Eu não sou justo, de novo, por algo que eu fiz, mas por causa da minha fé, acreditando naquilo que Jesus fez. Seu sacrifício cobre o nosso pecado, permitindo com que Deus nos veja como perfeitos e sem qualquer mancha. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele vê um filho justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Não por alguma coisa que nós tenhamos feito. Por causa do fato de que, como crentes, estamos em Cristo, Deus vê a justiça de Cristo quando Ele olha para nós. Isso alcança as exigências de Deus. Olá, irmã Terezinha, Deus te abençoe, saudade de vocês. Isso alcança as exigências de Deus para a perfeição. Portanto, Ele nos declara justos. Ele nos justifica. Deus fez, faz e fará tudo. Nós precisamos entrar com a nossa fé e a entrega da nossa vida a Ele. Para chegarmos ao final, Romanos capítulo 5, agora os versículos 18 e 19. Por isso, como por uma só pessoa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Olá, irmão Valdir, seja bem-vindo. Deus abençoe.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos 5:1. É por causa da justificação que a paz de Deus pode governar em nossas vidas. É por causa do fato de justificação que crentes podem ter a garantia da salvação. É o fato da justificação que deixa Deus começar o processo de santificação em nossas vidas. O processo pelo qual Deus torna realidade em nossas vidas a posição que já ocupamos em Cristo Jesus. Enquanto nós não somos salvos, enquanto nós não somos justificados, não há como Deus começar um processo de santificação nas nossas vidas. Não tem como Deus começar a trabalhar no coração, na mente do ser humano. Nós necessitamos primeiro entregarmos a nossa vida a Cristo. E a partir daí, de estarmos justificados diante de Deus, o Senhor consegue realizar. E uma das coisas que Deus realiza na nossa vida é justamente a santificação. E a santificação nós estaremos estudando a partir da semana que vem. Nós teremos então parte 1 e parte 2. 2 semanas estaremos estudando sobre a santificação. Eu gostaria realmente que isso pudesse ficar muito claro nas nossas mentes. O ato da nossa fé de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e tornou-se o nosso Salvador, e quando pela fé nós cremos nisso, nós nos tornamos justificados diante de Deus e passamos a ter paz, passamos a ter acesso à graça de Deus, passamos a ter intimidade com Deus, passamos a viver alegres aqui na terra, porque sabemos que vamos viver eternamente no céu. Passamos a viver alegre aqui na terra, nas tribulações, nas dificuldades, porque o nosso Cristo passou por dificuldades aqui, mas Ele venceu o mundo e Ele nos deu a garantia que nós também venceríamos. Inclusive, Paulo declara que Ele é mais que vencedor se Ele morrer. Mas enquanto Ele não morrer, Ele quer continuar trabalhando na causa do Senhor, no reino de Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos, que vocês verdadeiramente possam ter entendido a mensagem de Deus ao coração de vocês. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar depois, ou façam aqui pelo Face, ou podem mandar para mim. Se tiver alguma dúvida que há necessidade de ser esclarecida, eu terei o maior prazer de conversar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E que vocês verdadeiramente possam viver essa alegria de estarem justificados diante de Deus. Porque é maravilhoso quando nós entendemos isso na nossa vida. É maravilhoso vivermos na presença de Deus, vivermos em paz com Deus. Deus abençoe a todos e até semana que vem.